igreja tem a metodologia dos primeiros sábados do mês, a gente organizar o sermão missionário, que é, na realidade, é a responsabilidade da igreja, né? É a responsabilidade individual, incentivar de forma coletiva para a igreja, porque afinal de contas, todos nós que nascemos no reino de Deus, nascemos com quem? Povo de Deus? Como missionários, né? Então, seja missionário de uma forma ou de outra, mas todos nós que nascemos no reino de Deus, de alguma ou de outra forma, você é um missionário. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 6, assim começamos, vamos pedir orientação ao nosso Deus mais uma vez. Pai querido, a tua palavra já está aberta, e nesta hora te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, e por favor, Deus Espírito Santo, coloca em nosso coração, em nossa mente, as palavras que sejam necessárias para que nós possamos continuar motivados e confiantes na tua palavra. Bendito seja o teu nome e continua conosco em nome de Jesus. Atos capítulo 1, versículo 6, vamos encontrar, diga amém. Alguma misericórdia de misericórdia. Atos capítulo 1, versículo 6, eu começo a ler e diz o seguinte: a minha versão é a revista Almeida, a revista atualizada. De repente aí algum de vocês tem a nova versão internacional, que vai de hoje. Modifica um pouquinho, né, mas é a mesma essência. Capítulo 1, versículo 6 do livro de Atos, versículo iniciando o 6, diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restauras o reino de Israel? Respondeu-lhes. Quem que respondeu? Jesus. Jesus estava antes ou depois da sua morte aqui? Antes ou depois? Depois da sua morte. Muito bem. Senhor, será este o tempo em que restaura o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder. Diga amém. Amém. Se você quer receber, diga eu quero. Quero. Eu também, em nome de Jesus. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra, inclusive em Judéia. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem os encobriu nos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como vistes subir. A promessa é fiel e é verdadeira. Você crê? Diga amém. Amém. Eu também creio. Testemunha. O que significa testemunha? De uma forma bem simples e direta, alguém que relata o que viu ou o que ouviu. Isso é o que significa uma testemunha. Alguém que relata o que viu ou o que ouviu, com o objetivo de confirmar a verdade de um fato. Então, se você fala para alguém que Jesus vai voltar, você está confiante que esse fato é realidade. Então é por isso que nós não podemos deixar de falar de Jesus ou da volta de Jesus, porque se você crê, então você tem que falar de uma ou de outra forma, seja através das redes sociais, seja através do seu modo de vida, que é o essencial e a mais poderosa testemunha, seja através de estudo bíblico, seja através de revista, seja através de panfletos, seja a forma de se vestir, seja a forma de falar, de qualquer forma você deve falar que existe um Deus, e esse Deus é o seu nome.
Quando você se veste de maneira apropriada, você está dizendo: Deus é o meu dono. Quando você fala de forma apropriada, você está dizendo: Deus é o meu dono. Quando você faz as coisas de maneira apropriada, você está dizendo: Deus é o meu dono. Aí ele disse: mas é assim quando nós não faz. Você está dizendo que é carente de Deus e precisa de Deus. Porque todos nós somos afetados por uma praga que se chama pecado. E nenhum de nós somos superintendentes ou temos poder para vencer a não ser por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então você e eu precisamos entender que nós não somos exemplo de falhas, mas nós temos um Deus que nunca falha. É para nós entender que nós não somos pessoas infalíveis, nós temos um Deus infalível. É para você e eu entender que nós não somos pessoas propensas ao bem, nós temos que entender que nós somos pessoas propensas ao mal. E é por isso que essa guerra espiritual ela é todos os dias, todos os momentos. Porque afinal de contas, nós fomos criados por Deus para benefício da humanidade e da criação de Deus. Mas entrou uma praga que se chama pecado e nos delacerou. E agora essa luta triplicou, porque afinal de contas, enquanto Deus nos quer o bem, o maligno nos quer o mal. E entre essa fagulha ou entre esse meio tempo de guerra, você e eu estamos no meio. No meio como se fosse esse corredor. De um lado está Deus dizendo: filho, aqui estou eu, de braços abertos. Do outro lado nós temos as hostes malignas fazendo tudo, maravilhando de tudo enquanto for forma, para que você seja atraído, para que diz: esse é o ponto que você precisa. Enquanto nosso Deus, Ele não faz barabalismo. Enquanto nosso Deus, Ele não grita, apenas Ele está no posto e dizendo para você e para mim: filho, aqui estou eu. Esse nosso Deus, que é um Deus ciumento, embora um Deus que é educado, um Deus que não se intromete nas suas decisões, Ele apenas incentiva para que você escolha a vida, para que viva. E esse é o conflito cósmico que estamos vivendo nesses últimos dias. E falando de testemunhas, eu queria relatar algumas testemunhas bíblicas que desde os tempos antigos, ou desde a época, que Adão e Eva foram afetados pela desobediência ou pela quebra dos preceitos e princípios divinos. Apesar de tudo isso, apesar da expulsão de Adão e Eva do jardim do Éden, apesar dos seus sofrimentos, eles receberam o Senhor e disseram assim: Senhor, nos ajuda a estar no céu. E louvado seja Deus que apesar da queda de Adão, apesar da queda de Eva, se você e eu perseverarmos, um dia nós vamos ver nas nações celestiais. Diga amém. Amém. Não sabemos se Adão ressuscitou, não sabemos se Eva ressuscitou. Apenas a Bíblia diz que na ressurreição de Jesus foram cerca de 500 testemunhas que ressuscitaram. A pergunta é: será que Adão estava aí? A Bíblia não relata, deixou essa especulação. Independentemente de Adão estava ou não, ele vai estar selado para a eternidade. A pergunta é: e você? Você e eu que estamos aqui, vamos estar selados? Essa é a luta, porque hoje você pode estar selado e amanhã você pode estar delacerado. São nossas decisões que vai determinar o nosso futuro. Então você precisa ter critério, você precisa ter pontaria para não errar. E se errar, lembre-se, existe um Salvador que faz acontecer e apaga as nossas luzes. Assim não foi diferente no passado. O livro de Jó, capítulo 19. O livro de Jó, capítulo 19. Quando se encontrar, diga amém. Capítulo 19, versículo 25, nos diz o seguinte: O livro de Jó, capítulo 19, versículo 25, diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. É motivo de alegria, sim ou não, povo de Deus? Versículo 26: depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne. Diga o que a Bíblia diz. Diga eu. Verei a Deus.
Glória a Deus. Que essa profecia seja cumprida. Depois de sermos transformados, independentemente de estar no mundo ou não, podemos ver a Deus como Ele realmente é. Assim foi Jó. A pergunta é: Jó viveu em dias que não tinha problemas, dificuldades ou não? Pelo contrário, vocês conhecem a vida de Jó, sabem que Jó passou, né? Mas uma coisa e uma característica de Jó não se deixou levar pelo materialismo. Verdade, sim ou não? Foi verdade. Embora Jó fosse um dos homens mais ricos da época, ele não se deixou se intimidar pelo materialismo. Jó permaneceu fiel ao Deus do céu e da terra. E assim, independentemente das circunstâncias, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e é por isso que eu vou batalhar para alcançar a eternidade. Foi a atitude de Jó até o final da sua vida. E a atitude de Jó deve permear as nossas também. Também temos uma outra testemunha. Davi, Salmo 51. Salmo 51, versículo 10. Uma outra testemunha bíblica. Salmo 51. Diz o seguinte, versículo 10. Quando se encontrar, diga amém. Diz assim, ó: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulse da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Meus irmãos, eu acho isso fantástico. Você veja aqui que Davi estava desesperado, ansioso, sedento de Deus. Mas Davi estava se sentindo uma pessoa inválida, estava se sentindo uma pessoa que não tinha capacidade. Davi estava se sentindo um nada no meio a tudo. E a salvaguarda de Davi foi: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova-me, Senhor. E meus queridos, quando Davi fala isso, e quando a gente vê essa complementação dessa súplica, dessa ânsia de Davi, nós vimos aqui a essência de tudo isso. Ele diz: Senhor, me restitui, me dá alegria. Me dá alegria da tua graça, porque eu estou me sentindo nada. É assim que me passa o salmista. E no versículo 3 diz a essência da tanta ânsia de Davi, que diz assim: então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão. Meus queridos irmãos, nós só vamos ter a alegria da salvação quando nós confiamos nela e acreditamos que você é coberto pela graça de Cristo. Quando você confia, independentemente da sua situação, você vai falar para as pessoas que dizem: eu fui leproso e hoje eu estou grato. Eu fui um inválido, mas Cristo me deu uma dor. Davi estava se sentindo assim, mas ele estava se sentindo tão necessário a urgência de ser uma pessoa útil para o reino de Deus, porque ele entendeu a graça de Cristo, ela vai muito mais válida do que qualquer coisa deste mundo. Ele disse: Senhor, me ajuda, eu sei alguém no mundo de trevas. A ânsia de Davi não era só dele, a ânsia de Davi era ter um Deus que confiasse, e Davi confiava no seu Deus. Ele só queria agora: Senhor, por favor, tem misericórdia de mim e me escuta. Davi sabia que Deus escutava, mas Davi estava suplicando porque Davi estava se sentindo nada, indigno de ser abraçado por Deus. Ele estava naquele momento dizendo: Senhor, me ajuda e me dá aquilo que eu necessito. E quando Davi fala isso, ele diz: Senhor, mas não é só por mim, é porque eu preciso ser alguém para alguém. Até porque nós vimos isso no versículo que diz: Senhor, por favor, me ajuda, me dá essa alegria, para que eu fale para outras pessoas, para que eu ensine aos pecadores, igual eu, que sofri penalidade do pecado, mas que eles também sejam ajudados por Deus. Você percebe? A alegria de Davi é uma alegria coletiva, não é uma alegria egoísta. Todos aqueles que nascem no reino de Deus, eles devem nascer como
Davi era um missionário nato, cuidou de ovelhas e passou a ter ansiedade para também ser útil para pessoas. Você é útil para pessoas? Ou você tem o desejo de ser útil para pessoas assim como Davi foi? Senhor, me ajuda a ser útil para as pessoas. Você não tem esse amor para a pessoa, esse apego por pessoa. Senhor, retire de mim todo esse egoísmo terrível e ajuda-me a amar pessoas, porque nós somos maus de natureza, meus amados. Uma outra testemunha. Paulo, como não falar de Paulo? Livro de Romanos, capítulo 7. Jó andou por mundos complexos, igual nós estamos andando. Davi andou por situações complicadas, igual nós passamos. Paulo também não foi diferente. Paulo estava em meio ao mundo e as mesmas influências corruptas que nós vemos hoje, ele também viveu. Capítulo 7 de Romanos, versículo 24, diz o seguinte, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo? Paulo estava se sentindo com nada na vida. E ele disse, quem, Senhor? Quem vai me ajudar senão tu, Senhor? E o versículo, capítulo 8, versículo 1 diz assim: agora, pois, já não nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se foi Cristo que redimiu, quem terá a capacidade de te condenar, irmão? Se foi Cristo quem te salvou, quem vai ter autoridade sobre ti? A não ser Deus. Deus é o que te livra, Deus é o que te guarda, Deus é o que te sustenta. Ele é o poderoso do céu e da terra e dono da tua e da minha vida, se nós permitirmos. Então não permite que as circunstâncias te abalem e ainda que venha te desanimar. Pede a Deus, Senhor, restitui a alegria da tua graça. Porque assim foi com Jó, assim foi com Davi e assim também foi com Paulo. Quero que Paulo tenha mais a nos dizer. Filipenses capítulo 4, Paulo, em meio às circunstâncias, às situações, Paulo não deixava de confiar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, o versículo 11 diz assim: Filipenses capítulo 4, pode se encontrar, diga amém? Misericórdia aqui. Filipenses capítulo 4, versículo 11 diz o seguinte: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim abundância como de escassez. Em meio a essas circunstâncias, Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo, tudo posso naquele que me fortalece. É lindo, não é, meus amados? Também não poderíamos deixar de falar Timóteo capítulo 4, versículo 16. Timóteo capítulo 4, vamos encontrar, diga amém? Alguma misericórdia? Diga misericórdia. Timóteo capítulo 4, versículo 6. 1 Timóteo 4, 16 diz o seguinte: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua neste dever, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Existe uma preocupação pessoal? Deve existir. Mas essa preocupação ela também tem que expandir do pessoal para o coletivo. Nós temos que nos preocupar conosco, saber como nós andamos, como tropeçamos, o que falhamos, mas nós também temos que nos policiar para que outras pessoas também possam enxergar o Deus que nos segue e o Deus que nos segue. Também não poderia deixar de ler ainda em Timóteo, capítulo 6, versículo 7, que diz assim:
Porque nada temos trazido para este mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento com o que nos vestir, estejamos contentes. Versículo 10 diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. De modo, além de ter a sua preocupação pessoal, além de ter a sua preocupação coletiva, de modo nos advertiu, e dizendo de forma clara e direta, meus queridos, o mundo vai estar de mal a pior. O materialismo vai cobrir a terra. Tenha cuidado, porque o materialismo pode consumir, e os tempos do exílio podem voltar a ser realidade na sua vida. E nós já sabemos o exemplo do Egito, nós já temos suficiente prova qual é o resultado. E o último relato bíblico está em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo 5. Pode se encontrar, diga amém. Mateus capítulo 8, versículo 5. Eu queria pedir licença aos cantores, no final eu vou louvar um hino, um dos cantores. Geralmente é cantado um hino, uma música especial, aí eu vou pedir licença aos cantores para a gente cantar um hino junto, tá bom? O hino é o Cedro de Jericó. E eu vou dizer por que eu escolhi esse hino. Mateus capítulo 8, vamos encontrar, diga amém? Diz o seguinte, capítulo 8, versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião disse: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Meus queridos, há diversidades nesse tempo, tempos diferentes, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Nós vimos diversas formas que as testemunhas bíblicas nos apresentam, mas uma semelhança de todos esses, desde Adão até os dias atuais: confiança. Você precisa confiar. Quando você confia, você passa verdadeiramente a falar daquilo que você confia e acredita. E nesse aspecto aqui, meus amados, trazendo a situação do centurião, nós vimos que é uma pessoa que não era da igreja. É uma pessoa que, vamos dizer, no decorrer da vida, era uma pessoa que vivia cuidando das coisas seculares. Era um político, vamos dizer assim, um secular. Era uma pessoa que não vivia dentro da igreja, mas era uma pessoa que tinha o coração voltado para Deus. Era uma pessoa que lá fora também estava dizendo assim: Senhor, me ajuda a ser um cristão de verdade, mesmo sem saber como ser. Se alguém nessa manhã aqui que ainda não é batizado nessa igreja, se sente assim também, sedento de Deus, assim como o centurião, Senhor, me ajuda a ser um cristão de verdade. Será que eu estou falando com algum irmão aqui nesta manhã dizendo: olha, eu me sinto como Davi, eu me sinto como João, eu me sinto como Mateus? Você pode se caracterizar em qualquer desses personagens, mas creia e tenha certeza, independente dos personagens, você é o personagem atual, você é o Jó da atualidade, você é o Davi da atualidade, você é a Ruth da atualidade, você é a Esther da atualidade. Todos nós podemos extrair desses personagens força, vibração, fortalecimento e reconhecimento. Todos esses cristãos que foram testemunhos de verdade, todos eles tiveram duas características semelhantes: confiança e reconhecimento. Quando você entende isso, você, não importa o que fala, não importa o que vão fazer, você está na linha, porque reconhece e entende que Deus é teu Salvador. E finalizando, porque o nosso horário já está finalizando ali, eu queria relatar para vocês, finalizando, gostaria de ser possível aqui, já preparando o louvor, por favor, nossa cima baixa. O louvor é o Cedro de Jericó, para colocar aí na agulha. Eu vou relatar para vocês um testemunho que está comigo.
4. Agora quer ver. Um personagem que se chama John Hus. Todos vocês conhecem. Foi um discípulo, vamos dizer assim, um discípulo de Wycliffe. Mas também os valdenses foram influenciadores, né, para que ele pudesse estar dentro dessa época. E na época que vocês sabem que John Hus é um padre, né, ele foi dedicado à igreja católica, mas chegou um momento que ele se deparou com a Bíblia e entregou a Bíblia para a igreja, e a liderança católica, inclusive o Papa da época, não aceitou os seus princípios bíblicos e queria que ele aplicasse na sua vida. Buchinho, né? E ele John Hus, ele protegeu de uma forma direta. Aqui, E disse algumas palavras quando foi julgado para Jesus ali, né? Ou quando foi lá no concílio para que ele pudesse retratar os princípios que ele servia ou que falava. E ele disse: eu não posso fazer isso com você. Eu não posso te retratar de um Deus que é santo, perfeito. Eu não posso fazer isso. E John Hus escrevendo ali para alguns fiéis ou que acreditavam no que ele falava. Ismael. As palavras que John Hus escreveu para os seus conhecedores. Que a glória de Deus e a salvação das almas ocupe sua mente. Não a posse de riquezas e propriedades. Tome cuidado para não adorar a casa mais do que a alma. São palavras fortes, mas que ele falou com convicção e com certeza. John Hus se recusou a renunciar suas palavras, porque suas palavras tinham veracidade e tinham base. John Hus, ele morreu, na verdade. Depois do apóstolo Pedro, que era um outro personagem que eu ia falar, mas por horário não vai ser possível. Pedro é bem verdade que ele negou a Jesus, mas Pedro ele reconheceu a sua necessidade de Deus Salvador. Depois de Pedro, mais de 1000 anos depois, essa mesma ação se repercutiu na vida de John Hus. John Hus foi para a estaca, o fogo ali, e antes mesmo de ele ir para a estaca, alguns livros da igreja católica diz: se retrata, nós não jogamos você no fogo. Ele disse: eu não posso, estou aqui livre para viver. O relato diz, o livro Grande Conflito diz que John Hus, Jerônimo foi depois, foi historiador também veraz, Jerônimo se retratou e com o testemunho de John Hus, que já tinha morrido, Jerônimo ele acabou criando coragem, dizendo assim: eu não posso fazer isso. Eu não posso eliminar o que Wycliffe fez, o que John Hus fez, porque está escrito na Bíblia. Jerônimo também foi morto logo depois. Mas Jerônimo, John Hus, ele causou um impacto na vida daquela comunidade, na vida daquele povo, que até hoje repercute. E John Hus, a história escrita diz que John Hus ele começou. E eu gostaria que, por favor, colocasse assim: John Hus ele começou a fogueira fervendo. E John Hus começou a cantar. Era o fogo cobrindo. E John Hus continuava a cantar. Pode colocar de novo, por favor. O relato nos diz que John Hus ele seguia dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. John Hus, é verdade, a fogueira o queimou. Mas mesmo queimando suas roupas, mesmo queimando seu corpo, a fogueira não teve detenção das suas palavras. Enquanto ele tinha garganta, ele não se intimidou com o fogo cobrindo, queimando, derramando a salmoura daquele todo processo. John Hus ele não se intimidou com as circunstâncias. John Hus ele não ligou para o que estava queimando, porque mais além do queimado era o fogo que ele tinha na identidade. John Hus não passou mais a existir a verdade, mas a memória de John Hus ficou para exemplo todos os cristãos que verdadeiramente querem ser fiel ao seu Deus.
E no momento mais crítico da história de João Russo, no momento mais catastrófico da vida de João Russo, ele simplesmente olhou para Jesus e disse: Jesus, filho de Davi, cantando em louvor, tem misericórdia de mim. Meus queridos, nesta manhã, você e eu podemos escolher, assim como vamos, louve todo o seu coração. Tenha compaixão de mim, Jesus, filho. É o seu louvor? Então louve. Jesus, filho de Davi. Como pode nós não amarmos essa Deus? Como não pode promover a história? Como milhares de pessoas têm morrido e nós temos negado o nosso Senhor? A pergunta é: de que forma nós vamos continuar? De que forma você vai mostrar para o mundo quem é você? De que forma você vai pregar para o mundo quem é o seu Deus? Eu não sei. A igreja tem seus incentivos, mas você como cristão deve ter seu ponto, deve ter sua característica. Como é que você vai pregar? Eu não sei. Uma coisa é certa: nós precisamos de dia de chama hoje sermos cristãos de verdade. É verdade que vamos continuar falhando, é verdade que vamos continuar tropeçando, mas se você reconhece e confia em Deus, Ele vai te levantar, Ele vai te erguer, vai te abraçar, e no momento mais crítico da história você vai fazer com que alguns dele e dizer assim: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Se for possível, eu gostaria que você levantasse, dizendo, assim como João Russo, dizendo: por favor, Senhor Jesus, tem misericórdia por mim, em nome de todo o seu coração. Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, Deus eterno e Pai, tem compaixão de nós, Senhor. Somos covardes, medíocres, somos pessoas propensas a mal, somos egoístas de natureza. Mas, Paizinho querido, nesta manhã, aqui nós estamos diante da Tua presença, e aqui já temos filhos, Senhor. O parte dos Teus filhos representando mais de 220 milhões. E a minha gente, eu não sei a necessidade, eu não conheço a necessidade do que as que estão, mas, Paizinho querido, que Tua palavra vai ao encontro de cada necessidade. E se alguém aqui está desamparado, desanimado, buscando alguma coisa, mas querendo desistir, por favor, dá ânimo a essa pessoa, Senhor. Se alguém está nesta manhã aqui sentindo desamparado ou menosprezado, ajuda-nos a entender, Senhor, que Tua graça basta. Nos ajuda a confiar no Teu poder, porque não é o que dizem, não é o que falam, mas é o que eu sou diante de Ti. E nesta manhã, Senhor, como Teu pobre, miserável pecador, eu Te suplico nos altos céus a Tua bênção sobre esse irmão, sobre esta irmã que hoje aqui está. E se tem alguém passando por dificuldades, por problemas, por incoerência dos princípios, Paizinho querido, não permita que essa pessoa tenha desanimado os Teus caminhos. Nos ajuda a entender que o maior valor desta terra é a Tua graça em nossas vidas. Nos ajuda a entender que o maior valor terrenal não é na terra, mas é a eternidade que já está preparada para Teus filhos. O Senhor logo vai vir nos buscar, mas é necessário que hoje esteja pronto, Senhor. Nos ajuda a reconhecer isso em nossas vidas. Nos ajuda a falar de Ti de uma maneira firme, para que a Tua graça tenha efeito. Cuida, Paizinho, de nós, e acompanha Teus filhos para os seus lares, e continua
continua tendo misericórdia de nós para sermos testemunhos reais e verdadeiros da tua graça, em nome de Jesus. Amém.